Olá! Espiritismo e cristianismo possuem pontos em comum? Ou é impossível um diálogo entre essas duas crenças? A prática de uma anula a outra? Um telespectador, Marcos Antônio Rodrigues, resolveu partilhar conosco esta sua dúvida e encaminhou para o Religário seu pedido para que falássemos sobre o espiritismo na vida cristã. Então, para tratar sobre o assunto, nós convidamos o médium e escritor Robson Pinheiro. Como vai, Robson? Tudo bom, professor? Tudo. É um prazer imenso estar aqui com você e todo esse seu público, do Religare, A gente está aqui para falar um pouco, de acordo com o teu convite, a respeito de espiritismo e cristianismo, não é mesmo? Ok. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. O Religare é um projeto de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, feito também por você e para você. Então, encaminhe sugestões, como fez o Marcos Antônio Rodrigues. Você pode escrever diretamente para a produção do programa, religare@tvhorizonte.com.br. Esta semana, você também pode ligar para o nosso canal de voz e concorrer à trilogia O Reino das Sombras, publicada pela editora Casa dos Espíritos, de autoria do nosso convidado. Para concorrer, basta ligar para o canal de voz 31, código de área de Belo Horizonte, 3209-0122. E nós agradecemos à editora Casa dos Espíritos pela oferta da trilogia. Bem, Robson, o telespectador fez essa pergunta, o Marcos Antônio Rodrigues, e acho que não é só ele que pergunta sobre isso. É possível uma relação entre a crença propriamente espírita e o cristianismo? Eu considero até bem inteligente a pergunta do Marcos Antônio, mas eu gostaria de iniciar até questionando até um pouco mais do que isso que ele falou. Se nós compararmos aquilo que Jesus ensinou e as práticas cristãs da atualidade, será que é possível conciliar essas práticas independente do espiritismo ou não? É algo que merece que a gente possa pesquisar também. Sim. Mas, considerando a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, a primeira pergunta que consta em O Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E os espíritos que orientam a codificação espírita, o Espírito da Verdade responde: Deus é a causa causal de todas as coisas, consciência suprema do universo. E baseado nessa revelação, os espíritos ainda aprofundam um pouco mais tarde, falando para nós que Jesus é o único espírito mais perfeito, mais puro que nós conhecemos na Terra. Então, toda a filosofia dos espíritos, ela é baseada no ensinamento do Cristo, no ensinamento de Jesus. Mais precisamente na prática do ensinamento de Jesus, do que numa interpretação religiosa desse ensinamento. Sim. Tomando do ponto de vista da teologia, há um ponto comum aí também no filósofo Aristóteles. Não que Aristóteles quisesse responder especificamente o que os religiosos depois compreenderam como Deus, mas quando ele fala da causa primeira, a teologia cristã, ao perguntar-se por Deus, entende também Deus como causa primeira. Exatamente. E a codificação de Kardec, então, também se reporta a uma mesma tradição filosófica para responder isso, não? Exatamente. E o que nós vamos poder entender é que os grandes luminares da espiritualidade que participaram diretamente na formação dessa doutrina codificada por Kardec não eram nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, conforme está lá no Livro dos Espíritos, em outros livros de Kardec, e tantos outros, São Vicente de Paula e outros espíritos que foram se manifestando ao longo da formação desse escopo da codificação espírita. Mas é mais precisamente em O Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec aprofunda a respeito dos ensinamentos do Cristo. E Kardec, de uma maneira brilhante, ele mesmo fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele evitaria pontos que sejam divergentes entre as religiões. Então ele preferiu pegar os textos do Evangelho, que todos tenham o mesmo pensamento a respeito, que é a parte moral do Evangelho do Cristo. E em cima disso, ele forma o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro mais importante da codificação espírita e a base, digamos assim, do Espiritismo, se não o principal, mas mais utilizado livro no Espiritismo brasileiro,
que é a maior nação espírita do mundo hoje. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo que nos dá toda essa orientação, essa base moral, baseado sempre, sempre nos ensinamentos de Jesus, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que ele faz um esboço e uma abordagem maravilhosa a respeito do assunto. Sim. Nós vamos falar sobre isso, né? O Brasil como a maior nação espírita, né? Porque também se fala do Brasil como a maior nação cristã. Pois né? é. Vamos falar isso então daqui a pouco, mas antes ainda sobre a codificação de Kardec e como que ele procura não criar atritos, né, entre a codificação que faz e o já sabido, já experimentado do cristianismo, especificamente sobre a moralidade. Mas, para além de Kardec, onde é que não há, né, um ponto de convergência entre a codificação espírita e a concepção cristã, para além da questão da moralidade? Sim, nós entendemos que alguns dogmas que as igrejas estabeleceram ao longo do tempo, né, talvez se sintam em confronto um pouco com algumas ideias espíritas, né? Principalmente quando se fala da ideia da reencarnação, a interpretação espírita a respeito do assunto e a interpretação das outras religiões. Mas, sobretudo, eu vejo no Espiritismo alguma coisa interessante, é que, em geral, as religiões mais ortodoxas e que defendem uma pureza cristã mais intensa, consideram o Espiritismo como obra do demônio. E aí que eu acho a beleza do Espiritismo. O demônio, o diabo, não faz parte da concepção e da crença espírita. Nós acreditamos em Deus, em Jesus e no bem. Não há crença no mal e a crença numa personificação do mal. Então, isso eu acho que o Espiritismo diverge frontalmente com as outras religiões, porque nós, não desmerecendo o que as outras dizem, porque eu acho que toda religião que nos conduz para Deus, ela é benéfica, mas o Espiritismo, sobretudo, tem uma visão muito otimista da vida. Quando as religiões tradicionais nos dizem que tudo acaba e que se você não tomar uma decisão aqui e agora em favor de determinada interpretação religiosa, e veja bem, em tese não é a favor do Cristo, é do que minha igreja ensina a respeito do Cristo. O Espiritismo nos diz que não interessa a igreja que você participa, não interessa a religião que você participa. O que importa é que o seu coração, você está ligado a Deus, a Jesus, está com bons propósitos, então você se define pela sua ligação íntima com o Pai, né? Que, aliás, o título do teu programa já diz muito do religare, né? Essa religação com o alto, com Deus. Isso independe de denominação religiosa. Sim. No caso da própria interpretação cristã, não há unanimidade sobre essa crença no mal, né? Você disse que Kardec se inspirou, em certa medida, também em Agostinho. Né? Sim, não. E a tradição que vem de Agostinho, ela não é propriamente uma interpretação dualista, né? Sim. De bem e mal. Veja né? bem, não é que a Kardec se inspirou em Agostinho. Agostinho, depois de desencarnado, ele faz parte de uma equipe de espíritos que reviu todo o seu pensamento e ele assina várias mensagens na codificação, na psicografia, na codificação. Algumas delas até refazendo o pensamento que tinha e outro ampliando esse pensamento. E aí que a filosofia de Agostinho, então, aparece. Ele, de certa forma, ele é um dos participantes. Sei. Ele não é aquele que determinou, digamos assim, o nascimento do Espiritismo. Porque o Espiritismo, na verdade, ele é uma doutrina que foi codificada por Kardec, ele apenas, digamos, foi um instrumento que um espírito, que denomina-se Espírito Verdade, ou Espírito da Verdade, utiliza desses outros seres para trazer a Kardec essa revelação. Sim. E o grande interessante nesse caso é que Kardec, em momento algum, pretendeu formar uma religião. Ele é muito claro isso no livro O que é o Espiritismo, que não era o objetivo dele fazer uma religião, mas dar suporte às demais religiões com o conhecimento espírita. Por exemplo, todas as religiões dizem que Deus existe, né? Para o Espiritismo, isso não é um fator de crença. O Espiritismo, isso é uma base, nós sabemos disso. Deus é a causa causal de todas as coisas. Todas as religiões falam na imortalidade da alma. O Espiritismo veio para dar as provas desta imortalidade da alma, para confrontar o materialismo histórico com essas provas que, para nós espíritas, são inconfundíveis através da mediunidade. No entanto, algumas religiões, não foram todas, na época de Kardec, se uniram para combater o Espiritismo, essa doutrina nascente. Porque Kardec ele pretendia trazer alguma coisa para o público,
vulgarizar aquilo que até então só estava nos templos iniciáticos, de posse de alguns, né? Sim. E aí o povo se uniu, formou uma religião. Entendo. Bom, vamos falar mais então sobre esse modo de compreender, né, Sim, espírita. Espiritismo e cristianismo, as possibilidades de diálogo e os pontos diversos dessas duas experiências religiosas. Esse é o tema do Religário de hoje. Nós voltamos já. A pedido do nosso telespectador Marco Antônio Rodrigues, o Religário hoje fala sobre o espiritismo e a vida cristã. Nosso convidado é o médium e escritor Robson Pinheiro, que aborda os pontos relevantes deste possível encontro. Essa semana você também pode ligar para o nosso canal de voz e concorrer à trilogia, entre os muitos livros escritos pelo nosso convidado, essa trilogia O Reino das Sombras, publicado pela editora Casa dos Espíritos. Autoria, como disse aqui, do nosso convidado. Para participar do sorteio, ligue para o nosso canal de voz, o número é 31, o código de área 3209-0122. Nós agradecemos à editora Casa dos Espíritos pela oferta da trilogia. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a interpretação, né, do Espiritismo, né, em relação às demais tradições, e em relação também ao espírito da época em que ele surgiu. Bem, também no primeiro bloco você disse que o Brasil é a maior nação espírita do mundo. O que isso representa? Pois bem, para nós, assim, digamos que o Brasil exporta o espiritismo para o mundo. E fazendo uma ligação dessa pergunta tua com o que falamos no bloco anterior, nós vamos ver aqui no Brasil a personalidade de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que não é, digamos assim, posse do espiritismo. A gente costuma dizer que o Chico Xavier foi um patrimônio universal, porque ele mostrou exatamente como é o espiritismo na prática, como é o espiritismo vivenciado segundo os padrões do Evangelho de Jesus. E o Chico viveu isso de uma maneira tão extraordinária, e agora que se comemorou 100 anos de Chico Xavier, nós vemos a importância do Chico para exportar o espiritismo, a ideia espírita para todo mundo. O Chico abriu o campo para o espiritismo no mundo inteiro. E se o Brasil já era considerado a pátria do Evangelho, a pátria mais espírita do mundo, com Chico Xavier isso tornou alguma coisa histórica para nós espíritas, porque o Chico virou uma referência de cristianismo, que é admirado não somente pelos espíritas, mas muito mais por não espíritas. Certa vez eu estive em Uberaba conversando com o Chico, e junto do Chico lá estavam pessoas que vinham de Roma, do Vaticano, para estudar a mediunidade de Chico. Irmãs de caridade e outros representantes da Igreja Católica, que com respeito muito grande pediram audiência com o Chico, e a gente estava lá e ele os recebeu de maneira tranquila e carinhosa. E aí nós vimos que o Chico conseguiu exportar principalmente essa ideia de espiritismo ser o cristianismo redivivo, o cristianismo praticado na sua verdadeira expressão mais simples, sem aqueles rebuscamentos que a gente faz doutrinários, né? Mas na simplicidade do amor, da caridade, da compreensão, e para isso a gente vê as grandes obras beneméritas que são inspiradas pelas fontes espíritas, né? Sim. Então isso eu acho que é extraordinário de pensar. Isso acho que para nós, na ciência da religião, é algo importante, né? Todo fenômeno religioso, ele merece ser investigado, ele está aí, ele está presente na cultura, ele determina o modo como muitos na sociedade orientam a sua vida. Então, seja qual for o fenômeno, importante a gente tê-lo sempre presente, estudá-lo, compreendê-lo. Agora, é também um fenômeno editorial. Não é? Na Bienal em Belo Horizonte, o ano passado, a Bienal São Paulo também confirmou isso. Né? Os livros espíritas, eles se destacam entre outros. Exatamente. Com uma vendagem excepcional. Você mesmo é um médium e escritor, e a gente com uma produção magnífica, não? A gente se surpreende a cada ano com essa busca no mercado editorial espírita, né? Que passa aí, não? Pois é, e nós notamos, por exemplo, o ano passado, na Bienal Internacional em São Paulo, o grande número de jovens jovens não espíritas, que procuraram livros espíritas, né? Então, foi extraordinário esse número. Então, para você ter uma ideia, nós, em apenas uma semana de edição
do livro, um dos livros do Reino das Sombras, A Marca da Besta, esgotamos 15 mil exemplares em uma semana de venda do livro. Só por isso aí você vê, e nós somos uma editora pequena, relativamente pequena, só com 27, 28 títulos editados, e isto somente considerando nossa editora, que teve o primeiro lugar de venda no estande de livros espíritas. Agora, se a gente for procurar ver a Federação Espírita Brasileira, a FEB, né, que tinha um estande o ano passado de 500 metros quadrados, foi um dos mais visitados da Bienal. Então, o interesse do público pelo espiritismo, principalmente a partir do momento em que se lançou o ano passado o livro, ou o filme sobre a vida de Chico Xavier, o filme Nosso Lar, que é um dos campeões de venda. O livro Nosso Lar vendeu mais de 2 milhões de exemplares em todo o mundo, do Chico Xavier. Então, a partir daí você vê o interesse crescente do Brasil, ou do brasileiro, né, do povo em geral, pelo livro espírita. Mas, sobretudo, eu acredito, atribuo isto, a que o espiritismo não é uma religião que quer fazer adeptos, não quer fazer proselitismo. Ou seja, quando alguém chega em nossa casa espírita e fala assim, o que eu faço para ser espírita? A minha resposta para eles é assim, você é um bom cristão? Você é um bom cidadão, um bom pai de família? Então fique onde você está. Porque o Espiritismo ensina isso. Então, se você é católico, seja um ótimo católico. Se você é evangélico, seja um ótimo evangélico. E acredito que talvez seja aí o sucesso da mensagem espírita, porque ela não quer trazer ninguém para as suas fileiras, mas formar um bom cidadão, um bom cristão, independente de onde você está, do rótulo religioso. Sim. E o livro espírita atrai muita gente, sim, talvez seja por isso. Agora, do outro lado, claro, a gente vê também muito dessa participação, né, identificação, né? Eu sou dessa igreja, sou também espírita. Nestes casos, não se leva muito em consideração as especificidades, né, mais os pontos em comum, né? Realmente. Nós temos isso muito em nossa casa espírita. Pessoas, sim, que frequentam igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, igreja católica, sabe? E estão conosco lá também frequentando nossos estudos. E eles perguntam, tem problema? Não, não tem. Seu coração está mandando, vá, não tem problema, né? E isso talvez o sucesso, né, que a gente vê da mensagem espírita. Veja bem, é da mensagem espírita e não da casa espírita, que há um diferencial muito grande. A gente trabalha muito pela causa espírita, que é essa causa de amor, de fraternidade, de um diálogo mais fraterno entre as religiões e os religiosos, né? Então, essa causa, ela está acima da casa espírita, do centro espírita. E, por exemplo, nós temos pessoas que são dirigentes evangélicos, pastores, 2 ou 3 pastores que frequentam a nossa casa espírita. Temos um padre que vai lá, de vez em quando eles encontram comigo e falam, poxa, você não fala que eu sou pastor, não, que eu sou padre? Eu falei, não falo não, mas em compensação não fala mal da minha religião lá não. Vamos trocar figurinhas tranquilo, porque a minha turma vai para lá para a sua igreja e eu não vejo problema nisso. E eu acho que essa face do espiritismo é muito bonita. Aliás, talvez isso seja um marcante no povo brasileiro, né? Que de manhã vai à missa, comunga, à noite levanta a mão, fala, aceito Jesus, e no outro dia está nos pés do preto velho na Umbanda e no espiritismo tomando passe. O brasileiro tem uma face que eu considero muito bonita, essa coisa de transitar entre todas as culturas religiosas, né? E sem perder esse coração maravilhoso que o brasileiro tem, né? O que para nós que vivemos de estudar esse fenômeno, sem dúvida, dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Para compreender do ponto de vista, né? para os estudiosos, exatamente. Agora, ainda sobre essa questão do fenômeno editorial, como, por exemplo, o ano passado, né, essa trilogia, né, o sucesso de vendas, que não é uma questão comercial, é uma questão de como, né, que essa literatura tem sido acolhida. Ela também não vai a favor de uma onda internacional pelo interesse em literaturas fantásticas, né, com temas dessa natureza, por exemplo, o fenômeno Harry Potter, ele teria paralelo com esse fenômeno, eu não no seu entendimento? Que sim, porque eu não acredito que seja assim, porque sim, o espiritismo já era um fenômeno, o livro espírita, a literatura, já era um fenômeno de venda muito antes do Harry Potter, sim, e dessa onda de vampirismo, que hoje, até que o ano passado se falou muito disso na Bienal, né? De vampirismo, de misticismo. O Nosso Lar, o livro Nosso Lar, alcançou 1 milhão de vendagem muito antes do Harry Potter surgir. Então, eu acredito que não. Talvez o que ocorra é que, com este fenômeno, ocorre algo que Allan Kardec chamava, na codificação, de universalidade dos ensinamentos espíritas, em que viria tempo em que a mensagem espírita, e não a doutrina, a mensagem espírita entraria em todos os lares, independente das pessoas quererem ou não.
E o que os espíritos fazem é exatamente isso. Eles utilizam escritores, diretores, diretores de novela e tudo mais, e inserem através da intuição a mensagem espírita, que é a mensagem de imortalidade, de mediunidade, de reencarnação, que são conceitos espíritas e não uma doutrinação espírita. E chega um momento em que, em alguns redutos, as pessoas rejeitam essa mensagem. Os espíritos utilizam os médiuns escritores, os médiuns diretores, e a gente vê hoje uma invasão de espiritualidade no planeta Terra de uma maneira extraordinária, como nunca se viu em outras épocas, né? Para uma época que pensava que o religioso iria desaparecer, né? Que o advento da ciência, o desenvolvimento da técnica produziria o fracasso da religião. E hoje a gente vê, o espiritismo, pelo menos, ele promove uma coisa interessante, que é um diálogo entre ciência e espiritualidade. De tal maneira que Allan Kardec fala nos seus livros, se algum dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada, ele fala, fique com a ciência e abandone esse ponto da doutrina. Então, eu acho que a doutrina espírita chega ao absurdo da razão, do racional, quando fala para você aceitar a ciência em primeiro lugar. Isso nos dá um diálogo mais franco e aberto com a ciência e, logicamente, uma abertura diante das pessoas que pensam mais, que questionam mais. Sim. E aqui em Belo Horizonte, entre esse período, né, que vai de 22 a 24 de abril, haverá um encontro para discutir essas questões? Todos os anos nós realizamos um encontro chamado Entre Médiuns. Sempre em final assim, de abril? Sempre, o último final de semana de abril, né? Aí já trouxemos oradores, pastores evangélicos da Igreja Luterana, padre, irmãs de caridade, padres, e fazemos um diálogo aberto. Então, todo ano, no último final de semana de abril, nós temos o Entre Médiuns, que é encontro de médiuns, de pessoas que pensam a respeito de espiritualidade. Sim. Eu vou deixar anotado aqui as informações, vou colocar no blog, Sim. Algum telespectador que se interessar também. Eu agradeço muito, Robson, a sua participação. Eu que agradeço a sua gentileza, tá? Muito obrigado. O Religário hoje fica por aqui. Detalhes sobre este programa você acompanha em nosso blog. Fica no endereço pucminas.br/ppgcr. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Agradeço a presença do nosso convidado, Robson Pinheiro. Um abraço. Até o próximo Religário, Conhecimento e Religião.